a soberba infundada de Moabe, suas origens e o que isso representa para nós. Existem profecias na Bíblia que aparentemente não dizem respeito ao tempo presente. Se cumpriram no passado, mas ficaram registradas na Bíblia. E por que elas ficaram registradas na Bíblia? Certamente que para o nosso proveito. E há na Bíblia, nos profetas do Antigo Testamento, várias profecias a respeito de Moabe. Quem era Moabe? Era um povo não muito influente, não muito grande, não significativo em cultura ou valores que legaram, e também não tinha propósitos muito específicos, mas é um povo que está intimamente ligado com Israel, muito presente nas Escrituras. Desde o seu início, a origem com o incesto de Ló. As duas filhas de Ló se salvaram junto com o Ló por sacerdócio, intercessão do Ló. O Ló, sobrinho de Abraão, deu uma pisada de bola, digamos assim, erro fundamental quando ele amou mais a riqueza do que o relacionamento com o seu tio Abraão. Isso é significativo para nós. Igrejas são pessoas e o relacionamento é mais importante do que qualquer coisa. Há pessoas que estão congregando porque a igreja é perto da sua casa, estão congregando no lugar porque é a doutrina na qual eles nasceram, então nasceram nessa igreja, eles têm que ficar nessa igreja, estão congregando porque já tem um ambiente ali, um ambiente social, mas nada disso é para ser fundamental e decisivo na nossa escolha de onde congregar. Você tem que estar ligado a uma pessoa que Deus coloca na sua vida como líder espiritual, um pastor pessoal a quem você vai prestar contas e desenvolver este relacionamento. Igrejas são pessoas e não religião, doutrina ou templo. O Ló escolheu mal. Ao invés de escolher ficar com Abraão, ser submisso a ele, talvez até por influência da mulher, ele escolheu a riqueza. Começou a se comparar com Abraão, começou a querer concorrer com Abraão e, muito esperto, ele queria ser como Abraão. O espírito de Satanás, que é um líder que quer ocupar o lugar do seu líder maior. Ele ambicionou ser semelhante ao Altíssimo, isso o Lucifer. O Ló chegou a um ponto de concorrer com Abraão, ele queria ser tão rico quanto Abraão, e um concorrente tinha, embora andasse junto e recebesse a bênção de Abraão e recebesse a proteção de Abraão, mas ele queria ter a riqueza dele separada para ele, e por causa disso ele acabou se separando de vez. Entende isso? O Ló não valorizou a bênção de Abraão, não se submeteu a Abraão. Ele foi um líder que andava junto com Abraão e quis ser concorrente de Abraão. Esse espírito o diabo põe no coração de muitos líderes, que ele está junto com um líder maior por conveniência, porque é interessante para ele, igual na política, mas ele quer ter o feudo dele, as ovelhas dele, a igreja dele, o ambiente dele, ele quer ter o ministério dele, o nome dele, a fama dele. É um Ló na vida. E o Ló escolheu o caminho quando teve que se separar. Ele não queria se separar, não. Foi o Abraão que disse a realidade: olha, ô Ló, não dá mais para a gente continuar juntos, então você escolha para onde você quiser ir. E ele escolheu o que havia de melhor, que eram as campinas de Sodoma e Gomorra. Bem, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, o Ló subiu para a montanha, um pouco apavorado. A mulher dele morreu porque amou, olhou para trás, deu saudade, ela quis de novo aquela glória toda de Sodoma e Gomorra, e morreu. Então o Ló ficou com as duas filhas. As duas filhas, vendo que não teriam filhos, não teriam
com quem se casar, e embebedaram o pai e dormiram com o pai. Então tiveram filhos do próprio pai e geraram Moabe e Amon. Esses dois povos foram espinhos para Israel o tempo todo. O Balaque, rei de Moabe, foi inimigo de Israel, queria amaldiçoar Israel, foi chamar o Balaão, deu origem a uma série de consequências mencionadas na Bíblia. E por aí vai. O Moabe andava longe de Deus, representou saída para a fuga de judeus que não queriam se consertar com Deus e fugindo da fome em Judá, na época de Rute, a moabita. Então o Elimeleque foi para Moabe, mas foi porque muitos iam também. Então Moabe representou uma fuga e em muitas outras ocasiões Moabe representou muita coisa fora de Deus para Israel. Eles tinham deuses próprios, o Quemos ou Camos, que eram demônios que se faziam representar por algum ídolo aqui na terra e se dizia o Deus daquela terra de Moabe. Em muitas situações eles fizeram guerra, quando a situação lhes era favorável, contra Israel e mataram muitos israelitas, subjugaram os israelitas. Na época dos juízes também isso aconteceu, em muitas outras épocas também. Moabe foi sempre um povo perto de Israel, longe de Deus, inimigo de Israel e que representava espinho para espetar Israel, que era o projeto de Deus. Moabe nunca aceitou, nunca gostou desse projeto. Da mesma forma, inimigos de Israel eram também o outro povo, os amonitas e Edom, os edomitas, apesar de origem no mesmo parentesco, mas eles se tornaram inimigos. Agora, há muitas profecias de Deus na Bíblia a respeito de Moabe. O que isso significa para nós? Eu creio que aqui em Jeremias, no capítulo 48, nós temos um pouco dessa resposta. No versículo 29, Deus diz: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. A sua arrogância, o seu orgulho, a sua sobranceria e a altivez do seu coração. E o Senhor decreta: assim se tornará Moabe objeto de escárnio, de zombaria e de espanto para todos os que estão ao seu redor. Ou seja, o fim de Moabe seria a destruição e vergonha. Mas se eles eram um povo insignificante, um povo pequeno, um território pequeno, por que tanta soberba e vaidade? Mas Deus realça isso em várias profecias, esta soberba muito grande. O que faz uma pessoa ser soberba como Moabe? Algum erro de avaliação. Eu já conheci políticos que não eram políticos, pessoas que se candidataram porque eles achavam que eram muito benquistos, tinham muitos amigos, conheciam todo mundo, eram amigos, então eu vou me candidatar na política e muitos vão votar em mim, porque eu conheço muita gente. Muitos crentes fazem isso. No fim, eles acabam dividindo o voto evangélico, diminuindo a representação evangélica. Isso é um estrago, além de eles se prejudicarem a si mesmos. Mas o que faz uma pessoa se lançar à política? A falsa imagem que ela tem de si mesma. Ela se acha tal, é importante, conhece muita gente, é importante. Muitos crentes embarcam também nesse caminho da vaidade. Ele canta bem, canta bonito, ele quer cantar para multidões, ele não quer cantar para a igreja pequena, ele quer ser convidado para a igreja grande, para se apresentar, para cantar bonito. Mesma coisa, testemunhadores, o cara teve uma experiência lá, foi curado, um milagre de Deus, aí ele quer ir para toda a igreja contando maravilhoso o testemunho dele. Afinal de contas, ele é o importante que teve um testemunho. A pessoa não tem
uma avaliação correta a respeito de si mesma. Ela angariou alguma coisa e se acha tal. Há meninas, mulheres que na juventude se acham bonitas, maravilhosas, que elas então querem se enfeitar, aparecer, e o mundo todo tem que estar de joelhos para elas, porque elas, afinal de contas, são princesas bonitas, lindas, maravilhosas, e vão gastar dinheiro para se enfeitar porque elas merecem, afinal de contas elas são muito bonitas. O diabo colocando essa vaidade no coração das pessoas. Agora, a vaidade pior que eu acho é no que diz respeito à igreja. Um líder reúne muita gente e diz: olha, eu sou o tal, olha que multidão eu reúno, amém, olha todo mundo aí aos meus pés, olha, bota uma melancia na cabeça. Ele gosta de aparecer, de se mostrar na frente de uma multidão, fica todo empolgado. Eu sou o tal, eu sou o grande líder de multidões. Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia se intitular o pregador de multidões. Eu estive com ele em Vitória, numa cruzada dessas, numa campanha. Claro que tudo tinha propósitos. Ele estava se candidatando à direção da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Então ele se intitulou o pregador das multidões. E, olha, há muito disso no meio evangélico. A pessoa reúne um grupinho maior de pessoas, ele se sente o mais feliz, ele acha que é o mais maravilhoso dos pregadores, porque com aquele povo ali ele vai vencer Satanás, ele amarra demônios, ele profetiza bênçãos, ele é o tal. É um moabita, é um Moabe, é mais um enganado. Moabe nunca passou de ser um povinho. Quando Deus levantou impérios, assírio, babilônico, egípcio, os grandes impérios jantaram. Moabe simplesmente foi assim atropelada de uma primeira vez, nunca pôde resistir a nada. Mas se eles eram assim insignificantes, o que os fez serem tão soberbos e vaidosos e acharem que eram os tais? É porque Deus abençoava por causa de Abraão ainda. Existem promessas de bênçãos na Bíblia para Moabe. É porque Deus tinha misericórdia deles. Então, quando eles conseguiam reunir um exército maior, eles se achavam os tais. Eles tinham uma soberba danada. Eles não tinham uma noção correta, nem uma avaliação boa. Eles não sabiam da verdade, eles se achavam os tais. Quantos crentes estão se achando os tais? Porque Deus usa o irmão em profecia, porque Deus me usa e faz, e aconteça e tal, Deus revela e tá. E ele se acha o tal, precisa de que as pessoas venham de joelhos a convidá-lo, ele só atende a convites importantes, que afinal de contas ele é usado por Deus em profecia. Moabe, soberba, sem fundamento, não tinha motivo. Eles não tinham escrita, língua, literatura, eles não tinham valores científicos, valores culturais, eles não tinham valor. Era demônio, o deus deles, o Quemos ou Camos, que inspirava a mente deles a se arrogar a tanta pretensão de se julgarem os tais. Infelizmente, Moabe fez discípulos, muitos discípulos nas igrejas evangélicas. Não faltam igrejas que pregam triunfalismo. Eles não pregam o evangelho nem arrependimento que Jesus mandou, eles pregam triunfalismo. Você é o tal, você vai vencer, você é importante, profetize que a vitória é sua e aqui nós vamos vencer, Satanás está amarrado aqui e nós vamos fazer e acontecer. Daqui a pouco aquela igreja nem existe mais. Eu já vi muito disso acontecer. Olha, eu imagino, eu nunca fui pessoalmente, mas eu imagino que havia nas reuniões que a Flor de Lis convocava milhares de pessoas, grandes pregadores, cantores, os cantores famosos iam lá, aquela arrogância de presunção. E hoje? Pois é bom você pensar nisso. Moabe passou, pisaram, atropelaram, e o Senhor diz: você vai servir de escárnio e motivo para espanto e zombaria das pessoas. Você se arrogou tanto. Hoje, muitos líderes que se
ensoberbeciam porque reuniu multidões. Agora está tudo proibido reunir multidões, eles não são nada, são moabitas. O meio evangélico está cheio de moabitas, muitos ensoberbecidos como Moabe. Vamos entender isso, meu irmão, entenda o seu lugar, o mundo em que vivemos. Deus é maravilhoso, mas para com aquele que se humilha. Não quero você se ensoberbecer, porque aquele que se exalta será humilhado. E nós estamos vendo muitos pastores grandes sendo humilhados em nossos dias e vai continuar, mas Deus é Deus. Então se humilhe para que no momento oportuno Deus te exalte, meu irmão, minha irmã.